Será que propósito e empreendedorismo têm alguma coisa a ver com sucesso consciente? Nós acreditamos que sim. Né? E eu e meu amigo Anderson Rodrigues, né, para quem não conhece, é o fundador da Vida Veg, autor desse livro aqui maravilhoso, Negócios com Propósito, Impacto e Lucro Lado a Lado, que é o livro que eu falei que eu teria colocado esse título, porque eu acredito demais nisso. Né? E eu e o Douglas já está ensaiando há um bom tempo para gravar o podcast dele aqui no nosso estúdio em Floripa, aqui no Clube da Transformação. E essa semana me apresentou o Douglas, né, que foi uma alegre surpresa aí dessa semana, né, que vocês vão conhecer a potência, né, do conteúdo que ele vai trazer aqui hoje para a gente. E aí eu tive a ideia, eu falei, Douglas, mas vem aqui, ô Anderson, você está ensaiando para gravar o podcast, tem convidados que a gente quer gravar no nosso e você quer gravar no seu. Por que a gente não faz um collab, né? Já que a gente acredita que impacto e lucro tem que andar lado a lado. E aí ele topou, né? E a gente está fazendo esse primeiro collab aqui entre o podcast Sucesso Consciente, do Clube da Transformação, e o podcast Propósito e Empreendedorismo, do meu querido Anderson Rodrigues. Então, gratidão, irmão, por aceitar esse convite e aceitar esse collab de podcast. Agora, não sei se já existe, se não existe, a gente está fazendo o primeiro. Estamos inovando. Gratidão, eu estou muito feliz que eu já sou um admirador do seu trabalho, do seu podcast. E eu tenho um podcast em paralelo que fala de propósito e empreendedorismo. Geralmente eu gravo em São Paulo, mas já estava ensaiando, como você disse, de gravar aqui. Já trouxe um grande convidado que eu já estava querendo gravar há um bom tempo, então juntamos tudo e ficou essa mistura especial, que com certeza vai ser uma tarde de muito aprendizado com vocês. Eu sou o menos experiente da mesa e adoro isso. E estou feliz de juntar, né, o Clube da Transformação com o meu podcast. Vamos ter muito aprendizado de propósito, empreendedorismo, espiritualidade. Estou muito feliz. Gratidão. Que alegria, amigo. E esse é o novo mundo, né, Anderson? Acho que a gente está num mundo hoje que ele é muito mais colaborativo do que competitivo. Né? Eu acho que a gente já passou do tempo já de querer só competir ou de querer só levar vantagem. Né? Acho que a vantagem é a colaboração. Acho que o que me vem agora é isso. Exatamente. Não é isso? Então, assim, gente, antes da gente apresentar o nosso convidado, queria só convidar você que ainda não segue o Clube da Transformação para seguir, né, o nosso Instagram lá, @Clube da Transformação, e também o nosso canal no YouTube. E o seu Insta qual que é, Douglas? O Instagram, o meu? É, o seu. Douglas, o Não, meu é... Desculpa, Anderson, agora eu tô confundindo os dois, vamos lá. O meu é Anderson Vida Veg, tanto o Instagram quanto o YouTube, onde está o meu podcast Propósito e Empreendedorismo. Aí eu não falei, mas nós estamos em Floripa, né? Geralmente eu gravo em São Paulo, mas estamos aqui em Florianópolis, na Ilha da Magia, na sede do Clube da Transformação, em que o Tocho e a Josi, que está aqui nos bastidores, são fundadores. Maravilhoso, gente. Eu também convido você que não conhece a seguir o nosso @APTOZen, que são os apartamentos Zen, que a gente aluga aqui em Floripa, no Airbnb, que tem esse clima aqui, plantas naturais, mandala na parede também, né? São espaços sagrados aí que a gente montou para você poder descansar e desfrutar aqui na praia também, que hoje é um patrocinador master aqui desse podcast também, né? Além de hoje, a gente ter a Vida Veg também apoiando esse podcast, né, Douglas? Ô, Anderson, eu tô confundindo os dois, gente. Temos aqui um kitzinho que o Douglas vai levar para casa. Dentro dessa bolsa térmica tem leite vegetal, iogurte, queijo, requeijão, mas, obviamente, 100% vegetais veganos, ou seja, não tem nenhuma exploração animal na cadeia. São produtos muito mais sustentáveis para o meio ambiente e mais saudáveis para a vida das pessoas. Douglas vai levar esse kitzinho, você já tem, mas eu vou entregar outro depois. E o Tocho já tem também, esse aqui vai ser do Douglas, meu livro Negócios com Propósito, Impacto e Lucro Lado a Lado, lançado em março deste ano, já é best-seller, o mais vendido em negócios do Brasil e o quarto mais vendido de todos os livros do Brasil, onde aqui eu ensino a descobrir propósito de vida, falo da importância de alinhar o propósito com o trabalho e como criar uma empresa do zero e fazer ela crescer, passando a minha experiência como fundação da Vida Veg, que é o maior laticínio vegano do Brasil hoje, e pensando não só em lucro, mas também em causar um impacto social e ambiental positivo no planeta através do empreendedorismo. É isso aí, meu irmão. Então vamos apresentar o nosso convidado agora? Posso ter essa honra? Por favor, a honra é nossa. Bom, eu conheci esse cara, já está aparecendo ele, não é mais surpresa? Esse aqui é o Douglas Litoldo e eu tenho a honra e gratidão de conhecer ele há 10 anos, né? 10 anos. Eu conheci ele no Empretec do Sebrae, que é um treinamento maravilhoso que eu recomendo muito para quem quer empreender ou até já empreende.
E eu fiz um Empretec que, para mim, mudou minha vida, que fez eu tomar a decisão de abandonar, de pedir demissão de um grande emprego que tinha boa remuneração financeira e vários benefícios, mas faltava a minha coragem de dar um passo para pedir demissão e criar a Vida VEG, que foi, eu acredito que se não foi a melhor, foi uma das melhores decisões da vida, empreender. E o Empretec me encorajou muito nisso. É um treinamento que desenvolve 10 comportamentos de empreendedores de sucesso de todo mundo, de uma semana. Fiz esse treinamento e o Douglas foi o facilitador, o coordenador do treinamento. E assim, foi incrível, a gente criou uma conexão muito forte. Logo depois pedi para ele dar uma palestra na empresa que eu trabalhava anteriormente, a Vida VEG. Ele foi lá, deu show. E a gente criou uma conexão, 10 anos de amizade. E o Douglas é um empreendedor diferenciado, porque ele consegue conectar espiritualidade, autoconhecimento com empreendedorismo. E eu sinto que isso alavanca a carreira de empreendedores e de empresas, além de ter formação em marketing, gestão comercial, ser empreendedor na área de seguros, de decoração, ter pós-graduação em psicologia. Então, é o cara que consegue unir espiritualidade, autoconhecimento e gestão e business. E essa mistura, essa salada mista é o segredo aí para sucesso. Então, vai ser um prazer aprender com ele. E mais que isso, o Douglas também é pai da Helena e da Sofia. Então, estou muito feliz. Douglas, eu brinco o seguinte, tem pessoas que sozinha é o Clube da Transformação, aí, entende? Personificação. Porque aqui no Clube da Transformação que a gente busca é isso, sabe, Douglas? A gente busca integrar todos esses saberes, porque a gente acredita que não está separado. Né? Empreendedorismo, propósito, saúde, qualidade de vida, né? Constelações familiares, organizacionais, tudo isso está junto. Né? Então, se a gente bebe de tudo isso, usa as ferramentas certas, a gente consegue empreender com mais leveza, né? E ter sucesso consciente. Exato. E não falei, são 22 anos de Empretec como facilitador por 2 décadas. E eu perguntei ontem para ele, está hospedado em casa, quantas pessoas já foram impactadas? 5.000 pessoas no Empretec. Então, imagina a potência no empreendedorismo disso tudo aí. Seja bem-vindo. Bom, gratidão, Tocho, Anderson. Eu olho para alguma câmera, não? Pode ser aquela ali se quiser falar com aquela audiência, mas está todo mundo junto aqui. Bom, gratidão pela oportunidade. Existe um comportamento empreendedor, né, uma competência chamada busca de oportunidade e iniciativa. E o primeiro comportamento é aproveita a oportunidade fora do comum. Então, o que eu estou tendo aqui é uma oportunidade fora do comum. Eu lembro que em 2015 eu estive aqui fazendo o Atom, corre, pedala, corre. Me apaixonei pela ilha e constantemente eu venho para cá. Tenho uma meta de esportes, que é fazer ainda, antes de sair desse plano e ir para um outro plano, fazer um Ironman aqui na ilha. Então, provavelmente, eu devo passar numa temporada maior aqui. Tive o prazer de conhecer o Anderson em 2014 e hoje eu posso dizer que ele é meu amigo. E essa semana conheci o Tocho. Existe uma passagem na Bíblia, né, que Jesus Cristo estava carregando a sua cruz como uma missão de vida, propósito de vida. E ela se tornou pesada, e naquele instante alguém o ajudou, né? Um sirineu o ajudou. E quando eu vim para esse mundo mais do empreendedorismo digital, eu sempre tive medo. O medo acompanha o humano. E essa força maior, que é essa divindade que nós, na pequenez de conhecimento, tentamos decodificar com um nome. E cada um dá o seu nome segundo a tua consciência. Mas esse Deus, né? Esse sirineu ajudou. E cada um de nós, essa cruz, na minha ótica, simboliza nosso propósito. Por que nós estamos aqui? E o mais importante, né? E nesse ato, vocês são esses sirineus na minha vida, né? Que me ajudam a levar essa mensagem e, por que não, tornar essa missão mais doce, mais leve. E acho que a palavra é essa mesmo, Tocho, é compartilhar. É isso. Então, sou grato pela oportunidade e pela recepção. Vou emendar a primeira pergunta, então. Vamos lá. Depois é contigo, Tocho. E eu já citei aqui que eu acho que um grande diferencial seu é conseguir conectar espiritualidade, autoconhecimento com empreendedorismo. Explica para os empreendedores ou para as pessoas que não são empreendedoras também o quão é importante a gente conseguir conciliar essas áreas, né? Espiritualidade, autoconhecimento, empreendedorismo, ou para quem não empreende, trabalho, para conseguir alavancar as nossas carreiras e também
melhorar nosso bem-estar, nossa paz interior, nossa felicidade como pessoa? Bom, vamos pensar. E aí, a minha mente, ela funciona como se fosse um grande mosaico, né? E o humano, para mim, é um grande mosaico. Então, tem os saberes. Existem algumas, e sem verdades herméticas, sem verdades absolutas. Existem algumas escolas filosóficas que dizem que nós temos 7 veículos. Primeiro, nesse plano, né, que nós estamos da matéria, essa dualidade que nós vivemos. Nessa dualidade, nós temos um corpo etéreo que está se findando, né, que tem aí cerca de 80 anos, né, 75.350 horas, mais ou menos. Ou, por que não, 80 primaveras, 80 verões, 80 outonos. E assim você começa a pensar que é breve, né, é escasso. Nós temos uma energia, emoções e uma mente concreta. O que é a mente concreta? É a mente que consegue enxergar dentro desse plano essas coisas mais tangíveis, né, que são efêmeras também. Então, o verbo nesse plano é o verbo ter e o verbo fazer. Mas quando você evolui no nível de consciência, você vai como se fosse um elevador para o próximo andar. Lá há 3 veículos. A vontade, que é fantástica. Há também uma mente pura, e essa mente pura te prevê ver coisas, talvez a palavra não é ver, mas sentir coisas. Aí você sabe que existe, mas não vê. E a intuição. Então, quando essa intuição te vem, essa voz que fala na tua mente, que fala com a tua alma, que fala com o teu coração, você começa a dar vazão a ela e parece que você, como diria Nietzsche, né? E eles foram julgados insanos por aqueles que não ouviam uma música. Essa música, na intuição, você ouve, ela fica mais clara, é uma frequência que você acaba entrando. Então, se eu sou esse mosaico, para nós, principalmente ocidentais, nós temos uma máxima que diz assim, nesse elevador de cima, onde a vontade, onde a intuição, onde é essa mente mais pura. O latino tem essa consciência de que ele é Anderson, ele é Torcho, ele é Bruno, ele é Douglas. O grego não, o grego nunca era nada, o grego sempre estava alguma coisa. Então o grego, ele tinha um perfil, ele olhava e falava, cara, estou o pior guerreiro. E ele via o outro que era o melhor. Ele perguntava, quais são as características, as competências do melhor guerreiro? E ele, numa tríade de treinamento, intensidade e frequência, colocava uma meta, eu quero ser o melhor guerreiro. E para isso ele nas escolas filosóficas, na parte física, e ele, no lapso temporal, ele era o melhor guerreiro. E sendo o melhor guerreiro, ele ia para a batalha. E quando ele voltava da batalha, ele tinha uma sensação que o grego chamava de tomos. Tomos é uma palavra que levava ao Olimpo. E note, para nós mortais, o céu é pós-morte, então eu preciso morrer para encontrar Deus ou a espiritualidade. O grego não. O grego era uma sensação. Então, o Olimpo era um sentimento de realização, ok? Então, quando ele tinha autoestima pelo resultado, ok? E tinha autoimagem, ou seja, autoestima, reconhecimento por si, e autoimagem reconhecida pelos outros, ele ia para o Olimpo. Então, a glória nunca era lá, a glória era aqui. Então ele já recrutava dentro de si esse Deus que habita dentro dele e elevava para um estágio e ele se sentia um semideus. E como semideus, ele era um co-criador da sua realidade. Se nós pegarmos para nós aqui ocidentais, que empreender significa realizar, e se eu tenho, do ponto de vista da psicologia, 3 conjuntos emocionais que regem a minha vida, que é o reconhecimento, o pertencimento e o afeto, eu vou querer sempre ter. E eu esqueço de outras coisas, porque eu dou a vazão a outras pessoas para dizer quem eu sou. Então, essa responsabilidade é como se fosse um pedinte aqui. Os meus feitos não são para mim, a minha glória não são para mim, para que o outro me reconheça, ok? O empreendedorismo é uma faceta. Ele não é empreendedor, ele está empreendedor. E como empreendedor, ele é medido pelos resultados que ele tem. Mas quando ele descobre e vai para o andar de cima, onde a intuição é mais forte, onde a mente pura é mais forte, ele começa a transcender. Ele utiliza-se do empreendedorismo para ter mais tempo, mais qualidade de vida e para fazer com que outras pessoas se conectem a esse eu maior e dar vazão a isso. Então, o empreendedorismo é apenas um portal para que ele acesse esses 4 veículos aqui embaixo para os veículos que estão no andar de cima. E quando o empreendedor, acho que dentro dessa faceta de força que ele tem, aí ele tem uma vontade muito grande, que nós chamamos de persistência, ele é um grande desbravador de mundos, e aí não importa, no nível de consciência e clareza, se é o mundo da matéria ou o mundo da espiritualidade. As portas e a energia alocada é a mesma. Então, nesse nível de clareza e de consciência, ele leva um grupo maior de pessoas para o andar de cima.
e esse mundo ele fica mais leve, mais justo e com muito mais amor emanado. Amém. Vocês já viram o nível do nosso convidado aqui, né? Meu Deus Arro. do céu. Você pode repetir pra gente só quais são os 7 Eu pensei que você ia níveis? pedir para ele repetir tudo. Não. Bom, vamos lá. E lembrando, de novo, essa é a minha verdade. Eu não tenho verdades absolutas. Eu tenho verdades que são no meu nível de consciência, que se expande a cada dia por conexões, por oportunidades, por pessoas iguais a vocês e pela espiritualidade. Então, aqui embaixo, né, nós temos um corpo etéreo, esse corpo físico. Então, se eu pensar que o tempo médio de vida são 80 anos, isso é rápido. Tá. Né? Esse corpo físico ele vai emanar uma energia para querer coisas do agora. Então, ele precisa ter essa sensação de prazer. Tá. Né? Então, o verbo é ter. Eu tenho uma energia vital. Ok? E eu tenho um conjunto de emoções. E tenho uma mente concreta. A mente concreta é esse nível da dualidade. Tá, mas o segundo nível qual seria? O segundo nível dos 4 veículos. São 7 veículos, você falou, Sim. né? Então, vamos lá. Então, os 4, nesse plano da dualidade que nós Isso. vivemos, da existência. Um corpo etéreo, Tá. energia, emoções e uma mente concreta. Que a mente só consegue perceber essa vivência. Ela precisa sentir, precisa tocar para saber que é a realidade. E aí os outros 3? É vontade, intuição e uma mente pura. A mente pura está conectada em tudo aquilo que eu sinto, não vejo, mas eu sinto que existe. É um portal, é o próximo passo. Os mais conscientes conseguem transitar como se fosse... Nós chegamos aqui, né, nós estamos no edifício em Florianópolis, e essa ala é a ala Sol, que por sinal é impactante, e você pega um elevador e você aperta o próximo andar. Nós estamos no primeiro andar. É como se você estivesse no térreo, e esse andar é o andar de uma consciência superior. E aí você recruta esses 3 veículos. Se você ficar muito aqui é perigoso, ok? Mas para você nutre aqui, alimenta e volta, como Prometeu que pegou o fogo dos deuses e distribui. Lembrando que o ato e a responsabilidade de mudança não é sua. A sua como consciência é ser um emissor dessa energia e o outro, ele se sente tocado, e a palavra é essa, tocado por isso e vai buscar o seu caminho. Tá, e a explicação lá do seu equilíbrio entre Floripa e São Paulo, né? Exatamente. Eu estava outro dia comentando, Douglas, que eu vejo uma nova ponte aérea, sabe? Durante anos eu fiz a ponte aérea Rio e São Paulo, que eu morava ali em Ipanema, ia direto ali para São Paulo, praticamente, né, cada 15 dias no mínimo, às vezes uma vez por semana, e viajando o Brasil também. E a ponte aérea Rio-São Paulo, para mim, é a mistura do trabalho com o lazer, né, com a celebração. E eu vejo essa nova ponte aérea muito forte agora, que é Floripa-São Paulo, entre a ponte entre o trabalho, né, os negócios e a espiritualidade e o autoconhecimento. Né? Vocês sentem isso também ou eu estou ficando doido? Não, você também. Você também, perfeitamente. Isso é impactante. Eu tenho uma visão que talvez ela seja ainda, né? Eu gosto desse contrafluxo utópico. É claro que o meio, há um autor famoso chamado Albert Bandura, no seu livro Teoria Cognitiva Social, que fala de modelagem e modelação. E o meio, ele responde por cerca de 70% daquilo que nós somos. Então, se você está em São Paulo, provavelmente, se você está inconsciente, dormindo, você vai vibrar a energia de São Paulo. Então, o verbo é fazer, 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 aquela coisa impessoal, ninguém conhece ninguém, e o tempo todo naquele ritmo frenético. Você vem para a ilha, é um outro nível de consciência, conexão com a natureza, espiritualidade, uma série de outras coisas, você se conecta com aqui. Mas é um ponto importante, extremamente importante, ok? E aí, para a gente pensar sem verdades absolutas. E você? Se você é o centro e é o uno, e o micro e o macro são os mesmos, você pode vibrar a ilha estando em São Paulo. Sim. Você pode vibrar São Paulo estando na ilha, ok? Porque Freud já dizia isso, né? A fuga é o instrumento mais eficaz para se manter prisioneiro daquilo que se deseja fugir. Então, se você não estiver regulado da consciência de quem tu és, você não pode estar em qualquer lugar. Aí uma frase, né, um texto muito bacana atribuído a Chico Xavier que diz: às vezes você deseja estar em Dubai, às vezes você quer estar jantando em Roma, às vezes você quer estar dirigindo uma Ferrari, mas você se esquece que habita um corpo e que tem uma alma. E se esta estiver triste, você pode estar em Dubai, jantando em Roma e dirigindo uma Ferrari. Você vai estar triste. Então, nunca é lá, sempre é aqui. Quando eu tenho essa dimensão de clareza, não que os lugares não tenham os seus potenciais espirituais, ok? Mas você é o centro.
Se você é o centro, a força é você, não é o lugar. O lugar sempre é o lugar. Maravilhoso, hein? Maravilha. E ainda tem uma voz bonita ainda, hein? É, Olha, esse locutor. Douglas não é fácil, não. Mas, Douglas, te agradeço demais a sua presença aqui, né? E a gente teve a alegria de você ter gravado um curso seu aqui ontem também, né? No nosso estúdio. Foi muito legal. Agradeço ao Douglas aí por essa conexão. E eu comentava com você, né? Acho que anteontem, a gente estava almoçando, uns 3 dias atrás. A gente perde a noção do tempo aqui nessa ilha também, né? A gente vive em outro tempo. E eu comentava com você que eu tenho um poder de manifestar as coisas muito grande, né? Acredito muito nisso. E um dos meus sonhos era, não tive ainda a oportunidade e a alegria de fazer um Empretec, mas eu queria muito encontrar alguém que pudesse me resumir, né, o Empretec, né, em tópicos. Tipo, a gente pede pro chat GPT, entendeu? Mas eu gosto muito da inteligência natural. E eu gosto de receber a energia de quem tá naquele campo. Né? Então, quando eu peço para alguém me fazer um resumo, não é que eu seja folgado, cara, não, mas é que, poxa, você viveu isso e vive 22 anos. Perfeito. Né? Ou seja, ninguém melhor do que você para fazer esse resumo. E aí eu vou ter a oportunidade agora de receber esse resumo, eu espero, e vocês também. Então, se você puder fazer uma síntese para a gente dessas 10 competências que são trabalhadas no Empretec e de como que a gente poderia, de repente, entregar uma degustaçãozinha aí para nossa audiência aqui disso. Pode ser, Douglas? Claro, eu sou Anderson. Desculpa, toda hora eu tô falando Douglas. Meu Deus do céu. Gente, eu vou me acostumando aqui, viu, gente? Inclusive, você já viu aqui que nós estamos ótimos, né? Aqui, ó, nem combinamos nada, né? Aí hoje tá um pouco mais frio aqui em Floripa. O Anderson já colocou esse blazer todo elegante e eu Todo saí trabalhado. aqui esportivo. Então a gente tá bem a mistura do empreendedorismo com propósito com sucesso consciente mesmo. Né? Isso. Porque é isso. Você tá sabendo desfrutar da vida, acompanhar na vida, sabendo estar bem. Tanto com blazer todo passado aqui, vocês não têm ideia de como tá esse blazer chique, aqui, tá gente. chique, Tá tá chique. chique. O Anderson tá chique chique. mesmo. E eu tô aqui, né, meio largado aqui também, mas tô feliz aqui com esse friozinho também, né? Então tá tudo maravilhoso. Mas vamos lá, Douglas, agora sim. Bom, é importante nós percebermos o contexto histórico, né? Mais ou menos no século XVII, XVI, esses conjuntos emocionais de reconhecimento, pertencimento e afeto sempre foi do humano, ok? Mas lá você só tinha 3 formas de ter reconhecimento, pertencimento e afeto. Ou você era do clero, da igreja, ou você era um duque, né? Tinha um título, ou você era um rei, príncipe. Tirando isso, 95% da população era plebe, era o povo, ok? Mas conhece uma oportunidade que a palavra é empreendedorismo, e empreender significa realizar. Então, aquele que realiza, se você fosse, não tem mérito nenhum, mas se você fosse e voltasse com a mais-valia, ou seja, com mais lucro, com as especiarias, transformasse o meio, você ia ser reconhecido e transcender para esses 5%. Então, 5% da humanidade, como é muito parecido com hoje, era quem dominava e 95% era o povo. Ok. E aí, quem ia? Porque se você fosse falhasse, você tinha um adágio. E esse adágio era fracasso. Era uma tatuagem. E o fracasso, na nossa cultura, ele não aglutina, muito pelo contrário, ele segrega, ele te coloca numa vala e uma vala de segregação. Tem um socialista extremamente importante, sociólogo, né, que é o Bauman, que no seu livro Amor Líquido diz que não há sentimento pior do que o sentimento do não pertencimento. Não pertencer é pior que a fome. Então, se sentir excluído é pior que a fome. Então, poucos foram. E aí, no empreendedorismo, né, se você pegar um empreendedor de base, a pesquisa ONU, ela diz assim, eram pessoas comuns com baixa escolaridade, ok? Eram pessoas que quebravam em média 3 vezes, então eles eram excluídos e tinham uma base de comportamentos, né? Então, dessa pesquisa, o que indicou? Uma pessoa que tem baixa escolaridade, a escolaridade ajuda ou atrapalha? Ajuda muito, mas em alguns momentos você precisa dar uma resposta rápida, você quebrou. Cara, imagina que você tem um título importante numa cidade como Florianópolis. Você vai vender picolé na feira? Putz, cara, e o pessoal do clube, e o pessoal do tênis? Você vai deixar de jogar tênis? Cara, talvez não. Você vai mudar do prédio A para a periferia? Porque esse título é importante. O empreendedor, não, cara, eu preciso levar comida para casa. E essa é a resposta. E esta resposta vem um comportamento. Legal? Lembra do grego? Ele não estava quebrado. Ele não era quebrado. Ele estava quebrado. Ele sabia que era um lapso temporal. Beleza. A ONU faz uma pesquisa grande e desenvolve em 3 continentes e descobre 3 coisas. Empreendedores quebram em média 3 vezes. Empreendedores tinham baixa escolaridade, tem no entanto, mas tem comportamento. O comportamento eu consigo balizar, equacionar e transformar num treinamento e replicar o treinamento. Aí vem Bandura, que diz que
você pode modelar o meio por comportamento, ou seja, as pessoas imitam outras pessoas o tempo todo, ou você pode por voz, né? Você pode modelar por voz, acerto positivo, aqueles feedbacks positivos, ou um bom livro, um bom filme. Então, mas um principal modelador é o comportamento. Aí surgem os 30 comportamentos empreendedores, que são condensados em 3 conjuntos e são de 10 competências. Cada competência tem 3 comportamentos. O Empretec segue uma regra básica, né, que nós chamamos de andragogia. Crianças aprendem por pedagogia, aprendem por imitação. Andragogia é adulto. Como é que o adulto aprende? Primeiro, o adulto precisa fazer para aprender, ok? Segundo, quanto maior ligação aquilo que o adulto está fazendo, naquilo que ele está aprendendo, maior a retenção de conhecimento. E depois, o mais importante, o adulto só aprende fazendo. O verbo é fazer. Se o adulto ficar na teoria, ele não aprende. Aí é uma dica para vocês, vou dar um presente. Em 2013 foi feita uma grande pesquisa americana, vocês podem dar um Google depois, chama Mente que Divagava. Então, uma universidade importante americana, distribuiu smartphones para um grupo de pessoas e tocava esse smartphone ao longo de um tempo e com 3 perguntas básicas. Primeira pergunta, o que você está fazendo? Aí você respondia. Segunda pergunta, em que você está pensando? Terceira pergunta, o que você está sentindo? Resultado da pesquisa. 49% do tempo as pessoas estavam fazendo uma coisa, pensando em outra coisa, sentindo tristeza. Então, o que o estudo científico diz? Que 49% da vida do adulto ele está triste. Se olharmos com o espectro, com a lente, né, da ciência, principalmente da psicologia, nunca na história desse país nós tivemos quadros de ansiedade e de depressão. Ou seja, essa desconexão entre fazer, pensar, te recruta um sentimento de tristeza. E aí entra aspectos do Clube da Transformação, que é, quanto mais no agora eu estou centrado naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou pensando, ou observando o que eu estou sentindo, me dá um indicador de que eu posso regular o meu dia. E não é lá ou amanhã, é hoje. E não importa onde você esteja. Isso é teu, é um talento teu, uma oportunidade tua. Então, o adulto só aprende dessa forma, ok? O Empretec, então, são 6 dias. Nós temos 3 conjuntos. Um conjunto mobilizador, que é de realização, onde eu tenho, na realização, imagine que nós somos um corpo. No conjunto de realização, eu tenho o corpo do empreendedor. Então, empreendedores têm muito forte uma busca de oportunidade e iniciativa. Ele está o tempo todo aguçado no mercado, vendo oportunidades, diferente dos mortais. Ele tem iniciativa de fazer. Então, ele não tem medo. Legal? Empreendedores têm muita persistência. E aí, uma dica, as pessoas... eu sou persistente. Se você não tem metas e não tem um planejamento para alcançar essas metas, essa mesma energia não é persistência, ela é teimosia. Eu posso complementar? Claro. A questão da persistência? Propósito. Se você não tem um propósito claro, a sua chance de desistir é muito maior. Então, eu com a Vida VEG, muitas vezes eu tive muitos problemas, falta de dinheiro para pagar salário de pessoas, pagar aluguel, enchente na fábrica, destelhou a fábrica no vendaval e tal. Aí, sem dinheiro, a pessoa me perguntou, por que você não desiste? Porque eu tenho um propósito claro de salvar animais através dessa empresa. Se eu não tivesse esse propósito claro, se fosse só pelo dinheiro, eu teria desistido e voltado para um emprego, para CLT ou para concurso público. E a persistência só está vinculado, e os 3 comportamentos de persistência, você foi muito feliz, está vinculado a uma meta. Legal? Então, assim, eu tenho busca de oportunidade iniciativa, persistência vinculado à meta, ponto. E aí você não vai desistir porque tem um significado importante naquele simbolismo, no propósito. Você tem comprometimento, né, que é a palavra dada, a palavra cumprida. Até está lá na Bíblia, né? O salmista pergunta, Senhor, quem é o cidadão dos céus, verdadeiro? E Deus responde, é aquele que mesmo com dano seu, não muda a sua palavra. Palavra dada é a palavra cumprida. Depois eu tenho a exigência de qualidade e eficiência e tenho correr riscos calculados. Então, são 5 competências, que é o corpo do empreendedor. Mas o empreendedor precisa pensar, porque empreendedores, principalmente os brasileiros, são bons em realizar, mas são fracos no pensar. Pensar é planejamento. No planejamento, eu tenho metas, ok? Eu tenho planejamento e monitoramento sistemático e busca de informações. Então, esse mental do empreendedor é que, antes dele agir, ele vai pensar no que ele vai fazer. E aí eu tenho o poder, que é o coração do empreendedor. O poder, ele tem a persuasão e rede de contatos e a independência e autoconfiança. Então, essas 10 competências, e cada competência 3 comportamentos, você vê em 6 dias práticos, você monta uma empresa
e pratica esses comportamentos durante 6 dias e tem um resultado medido por comportamentos e principalmente o resultado final. Só um parênteses importante. O primeiro comportamento de metas, o primeiro, estabelece uma meta que tem um desafio, significado pessoal. Quando o Anderson traz, né, a questão da meta como importância para a persistência, é porque e aí eu vou usar a lente do empreendedorismo. É o significado pessoal, ok? O Anderson traz propósito, ok? Então, estão na mesma página, tá? Primeiro comportamento de persistência. Age repetidamente ou muda de estratégia a fim de enfrentar um desafio. A palavra desafio aparece no primeiro comportamento de metas. Ok? Eu vou desistir porque não faz sentido. Eu tenho um desafio, eu não vou desistir. Tem uma cena marcante no filme O Patriota, em que está acabando lá os ingleses, né? É uma colônia americana. E o Mel Gibson, com um sentimento, ele não queria estar na guerra, mas perde 2 filhos. E ele pega a bandeira americana, o exército inglês é muito maior, ele pega a bandeira e sai correndo com a bandeira, suja de sangue, enfrentando o maior exército 10 vezes maior que o deles. Quando os soldados que estavam acovardando vão embora, porque eles vão perder, eles olham pelo símbolo, que é o significado, que é liberdade, e falam, cara, só morrendo, mas isso é mais forte que eu. Isso vale mais do que a minha vida. Entende o símbolo? Entende o propósito? E um soldado se transforma em 10. E quando o exército maior inglês vê aquilo, aquele movimento, aquele grupo menor de pessoas vindo, mas com uma força, gritando, enorme, a energia parecia que era uma bomba atômica. O exército inglês começa a fugir. Isso é propósito, ok? Isso é um simbolismo materializado que um se transforma em 10, em 20. Então, essa força, ela é avassaladora. Aí vou na mente pura. Ela não é mensurável nesse plano. É como se fosse uma energia que transcende uma força maior. E aí você não vê, mas você sente. Isso é a meta ou o propósito como simbolismo de significado. Então, de maneira sucinta, esse é o Empretec. E trazendo em dados, né, a gente tem 80% das empresas fechando em 5 anos e 60% fechando em 3 anos no Brasil. Então, para mim, persistência é a principal característica de um empreendedor de sucesso. De todos esses 10 que você falou, persistência é muito importante, que está muito ligado a propósito, que está muito ligado a metas, né, objetivos finais. E sugiro muito quem ainda não fez fazer o Empretec. Ajuda muito só procurar o Sebrae da sua cidade. São mais de 4.000 Sebrais no Brasil. Com certeza tem um aí perto de você na sua cidade ou na cidade vizinha. Recomendo demais. Maravilhoso. E serve para quem tem empresa já também? Ou não? A pessoa vai abrir uma outra empresa lá, é isso? Durante o processo, é isso? Como é que funciona? Vamos pensar que o Empretec ele é para empreendedores. Então, Tá. quem tem uma intenção, né, de montar um negócio, ou já tem um negócio e quer melhorar o negócio, esse é o perfil. Tá. Então, é para pessoas que querem empreender ou para as pessoas que já têm um empreendimento. Show. E eu traria mais uma pitadinha aí, né? Nesse pensamento aí também, né? Que eu queria até te agradecer, Douglas, que durante o nosso almoço também você me fez ressignificar a palavra meta, né? Porque eu confesso que eu brigava um pouquinho com essa palavra, sabe? Mas por quê? Porque durante muitos anos, né, eu vi as pessoas utilizar essa palavra de uma maneira com apego, sabe? Ou seja, a meta é o mais importante, entendeu? Tem que bater a meta, entendeu? Vamos bater a meta a qualquer custo. Tocar né? o sininho. Eu preciso tocar o sino, eu preciso ter alta performance, entende? E eu vejo que as pessoas, como diz a Patrícia, que é uma médica integrativa que gravou com a gente, ela falou, as pessoas miraram no sucesso e atingiram o burnout. Então, para mim, o propósito ele teve muito mais significado do que a meta. Eu, inclusive, parei de usar essa palavra e comecei a usar uma intenção positiva. Não, eu tenho uma intenção positiva. Mas você me fez ressignificar isso, mostrando o quanto que ter uma meta faz com que a gente, até com a explicação que você me deu da física quântica, possa se colocar na posição de observador, né, e fazer aquilo se materializar. Né? Então, se você puder compartilhar um pouquinho disso, e aí a pitadinha que eu queria colocar era essa. Era meta, propósito e a consciência. Porque eu acho que quando você junta os três, acabou, aí é imbatível. E por isso é que eu acho que muitos empreendedores, às vezes, quebram. Por quê? Porque não tem um negócio consciente. Já começa do motivo pelo qual ele abre o negócio. Porque se ele abre um negócio para se livrar do chefe, já está errado. Né? Porque se ele abre um negócio para se livrar de alguém, aquilo ali já tem uma energia da raiva, né? Já tem uma energia do que eu não aguento mais, né?
Então, e ele não sabe que ele vai ser o chefe depois. Então, para mim, eu trazendo essa palavra consciência muda o jogo. E aí, se você puder explicar um pouquinho dessa questão da meta consciente, eu acho que é diferente, né? Muito bacana. Provavelmente você tem uma coisa, o Anderson tem, você tem, que eu não tenho. Eu tenho na minha escola, eu costumo dizer que eu sou estranho, mas eu não tenho 9 meses de registro seletista. Então, eu trabalhei 3 empresas e as 3 eu fui demitido em 2 meses e 29 dias. Eu não passei da experiência. E tá tudo bem, eu tinha uma mente diferente. Né? Minha geração é uma geração mais severa em relação a isso, mas que me permitiu apenas uma porta. Ou eu empreendia ou nada acontecia. Mesmo assim, quebrei 3 vezes. Mas me permita um parâmetro. Quando nós falamos de meta, qual é o gatilho desse burnout e outras doenças psicológicas? É que a meta não é sua. A meta é do meio. Então, a meta é da organização, a meta é da sociedade, a meta é do teu chefe, a meta é do produto, a meta é do cliente. E isso te dá uma coisa que nós chamamos na psicologia de base condicional de comportamento. Eu tive até 2018 uma história de infância muito pobre, mas eu tinha uma meta que era significante para mim, que era ter um Aras, criar cavalos. Eu comprei esse Aras em 2012, 2013, e fiquei com ele até 2018. Eu tinha um cavalo chamado Texas, um garanhão lindo, rosílio, né? Eu sou São Paulino, todo trabalhado na elegância. E esse cavalo foge. E eu fico desesperado. Eu lembro que o peão estava descendo com um balde. Eu falei para ele, vamos pegar o cavalo, vamos pegar o carro e tal. Ele falou, não, fica tranquilo. Ele pega uma goiaba e começa a comer a goiaba, me dá uma goiaba. Ele falou, aquieta o teu coração. Eu falei, cara, mas é o meu cavalo. Ele falou, patrão, quantos anos o Texas tem? Eu disse, tem 15. Então, o cavalo, de 6 meses em diante, ele começa a comer ração. Então, 7 da manhã, ele come ração e 16 horas ração. Ele está condicionado a isso. Que horas são agora? Eu falei, mas o Texas tem relógio? Tem um relógio biológico, sabedoria do homem do campo. Era outono, o sol estava se pondo. Eu falei, falta 5 para as 4. Ele falou, 4 horas ele entra na baia. Eu falei, ele vai trocar um mundo, 600 quilos de força, um mundo para ser explorado por 2 quilos de ração. Eu falei, vai trocar. 16 horas, aquele cavalo lindo, para lá, para cá, para lá, para Mangalarga Mineiro, entra na baia esperando 2 quilos de ração. Esse é o humano. Ele troca a liberdade pelo condicionamento daquela pequena porção que o outro dá. Isso gera sofrimento. Legal? Mas como é que eu me livro do sofrimento se isso é tão forte? Eu fui educado para isso, eu fui criado, estou há 10 anos fazendo isso. O humano, o teu cérebro primitivo, né, de todos nós, tem medo, ele precisa de um padrão, ele busca o tempo todo um padrão. O Texas, cérebro primitivo, muito parecido com o nosso, o padrão da recompensa dos 2 quilos de ração. Nós somos parecidos. Nosso cérebro o tempo todo busca uma coisa chamada certeza. E ele não gosta de incerteza. Me permite até uma frase, né, de um autor que eu gosto muito, que é do Rubem Alves, que diz, somos assim, sonhamos o voo, mas tememos o espaço vazio. Para voar é preciso amar o vazio. O vazio é o espaço da liberdade, é o espaço da incerteza. O voo só acontece se tiver o vazio. O homem sonha voar, mas o homem precisa de certeza. Por precisar de certeza, ele troca o voo e suas possibilidades por gaiolas, porque é lá, nas gaiolas, que a certeza mora. Então, quando eu falo de metas, nunca é a meta do humano, é a meta do meio. E eu vou para o meio, quando realizo a meta, bato o sino e tudo mais, e tenho uma expectativa. E Epicteto fala sobre isso, um filósofo estoico, que o principal mal da humanidade, do homem, é ter a expectativa, porque ele vai recrutar um sentimento antagônico à felicidade. Porque ele espera que o outro reconheça, e o outro não vai reconhecer, porque ele terminou de entregar, o outro fala, agora a sua próxima meta é essa. E te leva à exaustão. E quando eu falo de um propósito, tem pessoas que gostam de pintar, outras gostam de cozinhar, eu gosto de palavras. Palavras é para mim como se tivessem sabor, um contexto, eu sinto o cheiro de palavras. A palavra a propósito tem várias origens, mas o nascedor latino diz que é algo colocado à frente. Okay? Então, ela nasce como algo colocado à frente. Mas se eu coloco à frente, o nascedouro, ela nasce do significado. E o significado nunca é fora, o significado é dentro. Mas aquela voz da mente concreta diz, cara, isso não é para você. Você vai seguir essa voz se você estiver no andar de cima, que é a mente pura, que é uma intuição.
E aí o Anderson, que tem uma formação, né, uma experiência muito maior que a minha em relação a isso, no marketing nós chamamos de significante e significado. Então, quando eu olho para os animais, algumas pessoas podem falar, cara, é simplesmente animais. Mas quando eu olho para aquilo e aquele significante tem um significado que toca a minha alma, não são animais, são vidas. E aí isso é o meu legado. E colocar à frente, é me colocar à disposição do que eu coloquei lá na frente vai ser a minha reta de vida. Esse é o meu destino. Porque aquele significante tem um significado que ressoa em mim. E isso é invisível, essa força. Então, quando eu falo de propósito, e essa é uma palavra que está na moda, mas ela nunca é o material, né, que pode ser o ambiente, pode ser a natureza, os animais, é só o significante. O significado parte desse Deus divino que habita dentro do humano. E se você não encontrar isso, vai ser de novo, você vai no fluxo. Você está fazendo coisas e está sendo bom, mas não sabe o que está fazendo e você vai cansar. Mas quando é importante para você, mesmo que os outros existam, você não vai desistir. Por quê? Porque aquele contexto, colocar na frente, toca o teu eu maior que está dentro de você. Isso é divino. Esse significado é divino. E as pessoas atribuem isso a essa força maior. E essa força maior nunca é fora, ela é sempre dentro. Então a meta, ou o propósito, ela tem a ver com esse chamado divino que sempre está dentro. Fora é só a materialização. Isso não me cansa, isso não mina a minha energia, ele potencializa a minha energia. Eu vibro isso. E aí, quando eu percebo, eu noto que eu não sou a maioria, eu sou a maioria. De maneira mensurável. Quantitativa, você pode falar, cara, nós somos 1%, nós somos veganos, nós somos 4%. E você olha para isso e fala, cara, mas é... Aí vem Gandhi, né, que diz que a força, ela não está no corpo físico. A força está numa vontade indomável. O propósito é essa força indomável. Maravilhoso. E eu quero aproveitar... Propósito justamente é isso. Assim, na minha visão, eu estudei bastante propósito. Tem um capítulo no meu livro que fala só de propósito. E na minha visão, o propósito não é um processo de invenção, é um processo de descoberta. Para mim, Deus ou divino, em quem você acreditar, te dá uma missão nessa vida. Ninguém está aqui à toa. Cada um de nós tem uma missão que para mim é Deus que colocou. Eu sou um instrumento de Deus para realizar a questão do veganismo, de salvar animais que são vidas sencientes, né? Você tem dor, fome, tem família, sentimentos. E o propósito é isso. Então, tem muito a ver com sentir, né? Já que é do divino, sentir, olhar para dentro. Eu coloquei aqui uma ferramenta que é o método SEA, S-E-A, MAR em inglês, que eu peço para as pessoas fazerem 3 listas, né? Que é como você pode servir ao mundo, melhorar ao mundo, trabalhar em prol de um mundo melhor. Que a gente está interconectado todos, pessoas, animais, natureza. Então, a gente tem que trabalhar pelo bem para melhorar a vida de todos. O E é encantar. O que você faz que você tem talento, que você encanta as outras pessoas fazendo, que você é reconhecido por isso. E o A de amar, que você sente prazer, felicidade, você curte a jornada. Não necessariamente todos os momentos vão ser gostosos, né? Mas na maioria das vezes você vai estar curtindo aquele trabalho, aquele realizar, aquele servir. Então faça essas 3 listas: servir, encantar, tem a ver com talento, e amar. E o que tiver em comum nessas 3 listas, é bem provável que o seu propósito está aí. E, como eu disse, não é um processo que você não vai inventar, é um processo de descoberta, que é tirar as cobertas. Já está aí dentro de você, só que tem as relações sociais, família, amigos, trabalho, estresse, encobrindo esse propósito genuíno do seu coração. Você precisa tirar as cobertas, e essa ferramenta desse livro ajuda na descoberta do propósito. E quando você descobre e alinha esse propósito ao seu trabalho, a vida flui muito mais levemente e também vem resultados financeiros, de bem-estar e tudo que você precisa para melhorar a sua vida e trabalhar em prol de um mundo melhor. Gente, eu tô me sentindo muito privilegiado, viu? Dizem que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, essa semana eu convivi bastante com vocês dois, então eu tô com a minha média alta. Eu também, por né? estar com você. Então, isso é maravilhoso, gente. E a gente não fala isso aqui, né, pra agradar, não. Aqui é a vida real.
Tanto é que quando eu faço esse podcast aqui, eu me identifiquei muito com isso, porque é como se fosse ao vivo. Eu entro num campo aqui, porque eu até esqueço que está sendo gravado. E quem se conectar com isso, com a gente aqui agora, vai se conectar com esse campo. Né? E eu fico muito feliz de sentir isso acontecendo na prática, né? Então, quando você falou aqui do Rubem Alves, que coisa mais linda, né? Para voar é preciso amar o vazio. Que coisa maravilhosa. Então, assim, e eu tô num momento da minha vida de vazio mesmo, né? De começar a voar novos voos. E eu já experimentei isso algumas vezes. E eu vou te falar, é bom, mas é ruim. Entende? Então, assim, por um lado é uma sensação extrema de liberdade total, absoluta, mas é aquela sensação, mas peraí, mas eu não tenho nenhum prazo exatamente para entregar para alguém mesmo? Não tem exatamente isso? Né? Então eu tenho um mundo de possibilidades, é isso mesmo? Né? O que eu tenho na mão agora? Então eu me lembro que quando eu trabalhei 15 anos na Dale Carnegie, né, com o autor do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e quando eu tomei a decisão de sair, de me desconectar daquela egrégora, foi muito forte. Eu me lembro que eu tinha 200 gravatas. Meu hobby era colecionar gravata, entendeu? E aí, na hora que eu olhei para aquelas gravatas, eu falei, isso não faz mais sentido para mim. E eu chorei um carnaval inteiro, meus amigos. Eu chorava, eu só sabia chorar. Por quê? Porque eu conectei com aquele vazio, né? E até me emociono de novo. Falei, nossa, e agora, né? O que eu vou fazer? E aí vem a mente querendo fazer, né? O realizador. Falei, não, calma aí, tá tudo bem, né? Deixa eu respirar. E aí, daquele vazio, surgiram muitas possibilidades, né? Que foram os projetos que eu fiz com a General Motors ali, que foram mais 15 anos ali de vários outros projetos ali com a GM, né? No Brasil e fora do Brasil. E aí, depois veio um novo vazio, né? Porque lá eu ajudei a montar a Universidade Chevrolet, né? Criamos um programa de liderança lá, de desenvolvimento dos líderes da Chevrolet, colocamos um mecânico para atender direto o cliente. Então foram cases assim maravilhosos de humanização. E de repente, tudo aquilo que a gente ajudou a construir, eu falo, tá, mas e agora? Agora encerrou o ciclo. E outro vazio. Aí, de novo, putz, e agora o que eu vou fazer, entendeu? E aí dá aquela vontade de estar pegado àquilo, só que nessa época, Douglas, talvez você não saiba dessa história, mas eu tinha 130 quilos, estava workaholic total, entregando muito valor para as pessoas, mas eu não estava dando valor para mim mesmo. E aí foi quando eu decidi olhar para mim e falar, não, eu vou olhar para mim agora e vou usar minha inteligência a meu favor. E aí eu decidi fazer o projeto de transformação para mim. E aí me conectei depois com a Nissan, que foi outro ciclo que durou 7 anos, né? De programas que também foram exportados. E mais uma vez, putz, o propósito vem, tá tudo lindo, maravilhoso. E agora eu decidi, há 2 anos atrás, falando, agora chegou a hora de fechar o ciclo para fazer o Clube da Transformação. Aí antes disso, veio a intuição de montar os apartamentos Zen. Né? Falei, não, peraí, eu preciso ter o mínimo de conforto para eu não fazer pelo dinheiro só. Né? E aí eu resolvi montar os apartamentos. Falei, não, mas eu não vou montar apartamento só para alugar, vou criar um conceito, vou fazer uma coisa bonita, vou fazer uma coisa diferente, né? Vou fazer uma coisa que entregue algo especial para as pessoas. Até o momento que a gente está aqui agora, né? Que a gente já criou esse podcast, né? Já conectou com outras pessoas, mudou a minha frequência também, né? Algumas pessoas já me acompanham há alguns tempo, outras já não me acompanham mais, porque isso acontece, né? Quando a gente muda de frequência também. Mas eu estou muito feliz de estar compartilhando isso aqui com vocês agora, nesse momento, que eu estou exatamente sentindo esse vazio de falar, peraí, e agora? Eu não lancei ainda o Clube da Transformação como um ecossistema, né? Como uma comunidade mesmo, né? Estou em vias de fazer isso, que eu já estou ensaiando já faz um bom tempo. Mas é esse vazio que eu estou sentindo. E escutar essa frase aqui agora de que para voar é preciso amar o vazio, acalmou meu coração também. Entende? Então sempre Deus coloca na minha vida pessoas que vêm me ajudar, vêm me apoiar nessa missão do clube, e vocês fazem parte disso, meus amigos. O Anderson já fazia parte antes, como um membro transformador, e agora você também, Poxa, Douglas. gratidão, né? Você falou aqui nos bastidores, mas eu vou fazer parte do clube. Eu falei, você vai fazer? Não, você já faz, gratidão. irmão. Eu sinto isso. Me permite duas Claro. observações, né? Aí falo que eu sou estranho, mas tá tudo bem. Ah, mas aqui não tem nenhum normal aqui nessa mesa não, viu, amigo? Eu fiz uma pergunta, tem três, eu gosto de símbolos, né? Aliás, tem um livro bacana teu lá, além de outros, que é do Jung, O Homem e Seus Símbolos, recomendo. Eu perguntei da pirâmide para você e por que essa pedra estava aqui fora, né? Você falou, tem algo dentro dela que conecta com o externo. Tudo bem ou não? Sim. Então, a sua resposta já está sobre a sua mesa. Então, tudo que você vibra, de alguma forma, você tendo esse processo de descoberta, o externo vai conectar. Essa força mais forte, ok? E vai vir ao teu encontro. Legal? Isso é um fato. Se eu pego como simbolismo, né, e vi isso agora, não sei se vocês
puder dar um zoom aqui na capa na editora aqui na edição do Anderson, né, que é um super livro, super recomendo. É uma árvore que sustenta toda uma sociedade. Então, com equilíbrio, pode haver sustentabilidade, ok? Mas pela mãe natureza. Nós não somos senhores da natureza, nós somos apenas um dos elementos da natureza. Quando nós tivermos essa consciência e essa reverência e humildade de reconhecer isso, o equilíbrio vai ser restaurado. Então, a natureza que sustenta tudo isso, ela é essa nossa proteção. E lá em cima, dentro da tua resposta, nós temos o Pégasus, né, que é o cavalo alado. Para Jung, o cavalo ele representa todos os nossos instintos, né? Dentro de alguns pensadores, né, um deles nos diz que nenhum homem é livre, porque não consegue ou só é livre, Kant, se você dominar todos os teus instintos, ok? E para Jung, a força, o animal, o cavalo, representava os instintos do homem, né? Homem e mulher. E quando você olha para o Pégasus, ele tem asas. É como se você tivesse essa liberdade, Pégasus, para voar. De uma escola mais profunda ainda, né? Que é uma escola socrática ou uma escola dos egípcios e tudo mais, eu pergunto para você, você falou de naturalidade, né? Qual é o nome dessa planta? Essa acho que é uma jiboia. Então, nessas escolas dos sonhos mitológicos, né, dos saberes, toda a serpente, né, obviamente a gente vai tirar essa questão religiosa, mas é a sabedoria. Então, o teu projeto, ele tem esses elementos de integração e de sabedoria, sempre com conexão. Então, as respostas estão muito próximas. Essa mente pura consegue observar os elementos e ver essas conexões muito próximas a você. O simbolismo já está dentro e fora para que você faça essa nova jornada. E nunca, e você que está nos assistindo ou ouvindo, esqueça dessas três coisas. Há um ciclo de construção e destruição. A nossa casa ela é erguida e ela é destruída para que outra casa seja construída. E do ponto de vista filosófico, o tempo todo nós estamos nascendo, morrendo e renascendo. Nós trocamos de pele a cada 3 semanas, biologicamente falando. Mas nós queremos preservar uma posição porque nós acreditamos que eu sou o Douglas, eu sou o Anderson, eu sou o Bruno, o Torcho. Não, nós nunca somos nada. Se nós nos permitirmos, nós sempre estamos alguma coisa. E esse é o fluxo da vida. É confiar, né? A religião fala de fé, nós falamos de intuição, mas é confiar que tudo acontece para o seu melhor, e vai doer, e nada acontece por acaso. E observar os sinais das forças superiores que estão o tempo todo conectadas e nós, talvez pelo barulho da nossa mente, não observamos. Perfeito. E você disse que não lançou ainda o Clube da Transformação, mas essa preparação, essa potência que você criou nesses últimos 2 anos de conectar pessoas, inclusive nós estamos aqui por essas conexões. Na hora que você lançar oficialmente, meu amigo, a potência já está criada. Isso aí só vai explodir. Então, você só não lançou oficialmente, mas já está tudo preparado. O campo está preparado, as pessoas, as conexões, a estrutura está pronta e vai muito longe. E o Douglas, e você também falou de ciclos, né? Acho que o Douglas está passando aí por finalizações de ciclos. Eu passei há 2 anos atrás, você falou também que passou. E como eu gravei um podcast com o Murilo Gun, que é nosso amigo, é o primeiro episódio meu lá, tá no YouTube, Propósito e Empreendedorismo, e ele fala muito disso, né? Abrir espaço para o novo, né? Então, quando a gente encerra ciclos, portas se fecham, a gente vai buscar outras portas e outras janelas, e as infinitas possibilidades da vida é o que torna ela maravilhosa. Você deixar a vida trazer, e aí eu acredito muito em Deus, né? Trazer o que está para chegar até você naturalmente. E isso você se conecta com novas pessoas, com novos trabalhos, novas empresas, com a natureza, com a espiritualidade. Então, para quem está passando por momentos difíceis, como o encerramento de ciclo, saiba que vai doer, dói por um período, mas depois de um tempo você olha para trás e vai entender, pô, isso foi melhor para mim, isso abriu portas que jamais se abririam se eu tivesse conectado ainda àquelas pessoas ou àquelas empresas. Então, essa possibilidade de estar aberto ao novo, às infinitas possibilidades da vida, é o que torna ela maravilhosa, ao meu ver. É isso.
Só para finalizar esse take, né, que é importante, eu recomendo, tem um filme, falando com o Anderson ontem, uma série no Netflix chamado Alexandre Nasce um Deus, né? E tem uma cena, ele vai galgando, muita intuição, ele busca simbolismo de propósito, então ele vai buscando o tempo todo propósito. Ganhar a guerra não era o fundamental, os propósitos eram. E tem uma cena que acho que era o nó de Gort, o Górdio, ele sai, fala para os soldados esperarem que ele vai até lá e tem um nó, que tem um mito que diz que quem cortasse aquele nó ia se tornar o rei da Pérsia. E só para entender, o mundo tinha um exemplo, tá? 300 mil pessoas, 150 mil pessoas estavam na Pérsia. Então, Dário reinava absoluto, o celeiro do mundo de especiarias, joias, comida, estavam lá, ok? Cultura. E esse pequeno país, né, ou vila que era a Grécia, começou com Alexandre. E ele chega lá, olha para aquilo como simbolismo, olha, e ninguém tinha desatado aquele nó há mais de 1000 anos. Ele pega, simplesmente ninguém disse como você tinha que desatar o nó. Ele pega a sua espada e corta o nó. Eu não sei se aquele simbolismo reforçou ainda mais a história real, mas ele se torna o rei da Pérsia. Então, a dica que eu dou para mim, para vocês e para quem está nos assistindo ou ouvindo é: corte os nós. Transcenda. Corte os nós. É isso, amigos. E eu acredito que a gente precisa ter... Também você me falava, Douglas, da coragem, né? E me chamou muita atenção isso. Eu gosto muito de gravar, sabe? Alguns pontos. Eu não gravo tudo, mas eu gravo bullet points. Então, para mim, eu tenho bullet points aqui na minha mente que ficam, né? Às vezes, de uma conversa. E eu me lembro que nos primeiros podcasts, quando eu comecei a fazer, eu tinha muita vontade de anotar as coisas, sabe? E eu falei, mas eu não posso anotar. Mas quem disse que eu não posso? É isso. Eu falei, não, mas se eu tô no meu podcast, por que eu não vou anotar? Então, eu anoto aqui, olha, como se eu estivesse assistindo. E ao mesmo tempo que eu vou anotando, eu já vou marcando alguns cortes aqui que a gente pode fazer, algumas sugestões de minuto, né? E aí esse é a mente do empreendedor. E aí no futuro eu quero criar um botão de corte aqui, ó. Eu já crio um botão aqui para já avisar quando tem corte. Ou seja, o nosso papel enquanto empreendedor não é trabalhar mais. E esse eu acho que é um paradigma. O nosso papel é descobrir soluções para conseguir produzir mais trabalhando menos. É menos esforço. Né? E aí eu relaciono o que você trouxe dos 7 andares com as 7 leis espirituais de sucesso do Deepak Chopra também, né? E uma delas é a lei do mínimo esforço. Então, assim, é o que eu digo, eu não acredito no esforço, eu acredito na dedicação, no empenho. Por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo, isso aqui não é esforço para mim. Agora, envolveu a nossa dedicação, né? Envolveu o nosso tempo, a nossa energia, né? O Bruno que está aqui com a gente nos apoiando, né? A gente está tudo bonitinho, a gente colocar as 2 logos aqui para ficar bacana, né? Envolve uma entrega nossa, mas isso para mim não é esforço. Imagina se fosse um saco aqui, falar, ai meu Deus, ter que ir lá gravar com aqueles 2 agora. Deus do céu. Né? Então, o que a gente buscou fazer aqui no clube, eu fico muito feliz quando alguém percebe isso. Foi em cada detalhe colocar um elemento, um arquétipo, né? Ali nos livros tem um arquétipo ali do sábio, aí tem a pirâmide, que não é só uma pirâmide, é um orgonite, né? Que tem as 7 cores dos 7 chakras, que nós estamos construindo as 7 chaves do Clube da Transformação também, que isso é a primeira mão aqui ainda. Boa. Então, eu estou tentando resumir tudo que a gente quer entregar em 7. Já é um caminho, entendeu? Apesar de algumas pessoas no digital achar que 7 é muito, mas me veio 7. Né? A nova logo do clube também tem 7 cores, né? Que está ligada aos 7 chakras. Então, eu estou codificando tudo isso. E aí, quando você trabalha com isso, uma luz que é, né, uma luz mais agradável, que não é a luz forte no rosto, né, uma luz mais natural. Então, tudo isso é para quê? Para que a gente se sinta bem. Porque como que a gente vai entregar alguma coisa de valor para vocês se a gente está mal? Né? Então, tudo é energia, tudo é frequência, né? E eu acredito isso. O empreendedorismo tem a ver com isso também. Né? Agora, para isso, a gente tem que deixar aí aquilo que já não serve mais, né? A teoria U lá do Otto Scharmer, para deixar vir aquilo que vai emergir do novo. Só que ali no meio do U tem a presença, né? Que é o momento do vazio, né? Que é o momento em que, amigo, você tem que acreditar que você tem asa, porque não é brincadeira, não. É, assim, uma questão muito forte, sabe? E uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim também nos últimos tempos é o merecimento, né? E a permissão. Eu me permiti. Porque antes eu gostava tanto de fazer projeto, fazer tudo, mas eu fazia para os outros, entendeu? Fazia, que lindo, tal. Aí eu adorava falar, né? Não, matematicamente era impossível fazer isso nesse tempo, mas usando a nossa capacidade criativa com ferramentas, a gente conseguiu, né?
Então, por exemplo, uma das coisas que eu sempre gostei de fazer nas empresas é eliminar processos chatos por processos mais legais. Porque eu nunca gostei de processo chato, mas eu sempre gostei de processo, entendeu? Então, por exemplo, na Nissan, a gente tinha vários fluxogramas. Tinha fluxograma para tudo, tinha explicação para tudo de como fazer. Só que na prática as pessoas não faziam. Coisas, por quê? Porque primeiro elas não viam o valor daquilo para elas e elas não viam o valor daquilo para o cliente. Então o que a gente fez? A gente não chegou lá e destruiu tudo. A gente falou, peraí, vamos ver o valor disso. Por que isso aqui tem valor? E a pessoa começar a expandir a consciência. E aí depois, como é que a gente pode deixar isso melhor, mais legal? Aí a gente transformou fluxogramas em desenhos, passo a passo, né? Como se fosse mais instagramável. Os 5 passos para fazer tal coisa, né? Como criar uma experiência melhor para o cliente, para o colaborador. Então, o que eu vejo? Que no empreendedorismo, o desafio é o seguinte, é o que eu sempre digo, tem gente que acha que quando tiver sucesso vai trabalhar menos. E é o contrário. Né? Você, o seu livro é um best-seller. Você está trabalhando mais ou menos agora, Douglas? Menos. Ou Anderson? Menos. Hã? Menos, mas é porque isso é muito importante. A gente, quando alinha propósito com o trabalho não foge daquele conceito antigo Sim. de que trabalho é uma obrigação, não é prazeroso. Quando você alinha trabalho com propósito, o trabalho vira uma missão que você está cumprindo com prazer por estar aqui para realizar essa missão na sua vida. Show, mas deixa eu melhorar minha pergunta. Você, quando lançou o livro, né? Você pensou lá e lançou. Você lançou, virou best-seller. E aí acabou seu trabalho? Ou agora que começou? Com as palestras, com as mentorias, com tudo mais? Aí eu tive que viajar 5 cidades, fazer lançamentos, palestras, eventos, etc. Que apesar de ser muito prazeroso para você, mas você trabalhou. Sim. Né? Então tem gente que tem a ilusão de que vai ter sucesso, não vai trabalhar mais, entendeu? E é o contrário. Eu acho que você vai trabalhar, só que por isso é que é muito importante escolher bem o que você quer fazer. Perfeito. Porque quando você tiver sucesso, você vai fazer mais daquilo que você está fazendo. E aí você tem que estar preparado, porque senão você desiste. É o que você colocou muito bem, Anderson, né? Se vocês me permitem, Claro, querido. um takezinho rápido, é assim, e aí para a gente ressignificar algumas coisas importantes. Eu disse que eu sou apaixonado por palavras, né? A palavra trabalho, ela vem de um instrumento medieval de tortura. Então, quando eu falo trabalho, parece que é uma tortura. Legal? E aí eu tenho as óticas, né? Tem uma frase da física quântica que diz que a expectativa do observador afeta aquilo que ele observa, levando-o a ignorar aquilo que ele não quer ver e ver apenas aquilo que ele não quer ignorar. Isso traz desvios de observações. Mas qual que é o ponto? Né? Até super recomendo um livro chamado Flow. Para quem está observando o Anderson, que vai para 5 cidades, que vai dar um monte de palestras, está no avião, ponte aérea, uma série de outras coisas, fala, nossa, não quero ter a vida do Anderson, porque, cara, ele está morando em Florianópolis, está bem, tal, cuida do corpo, é vegano, mas olha a exaustão de trabalho. Então, a percepção do outro, dentro desse olhar, ele está trabalhando bastante, mas ele está em flow. E quando você está em flow, você está no estado chamado fruição. Você não está lá. Como chama? O estado? Fruição? Fruição. É um estado líquido. Ok? Fruição é um estado líquido. Então, ele está lá, mas ele está com prazer. É como se o desafio que ele tem encontrasse no gráfico as suas competências e ele sente um prazer, que não é difícil demais, que senão gera ansiedade, nem fácil demais, que eu não quero fazer mais. E esse estado, primeiro, eu sempre uso uma alusão, né? Não sei se vocês assistiram, mas é como se ele estivesse muito da vida dele em Nárnia. Em Nárnia ele se conecta com os animais, ele fala com a Shiva, ele fala com os elementos que estão lá, estão no outro plano. Ele está leve, ele está no módulo que eu chamo de Rita Lee, livre, leve e solto. Ele está feliz. Mas os outros falam, não, imagina, olha como ele não tem vida, eu não quero fazer isso, porque para o outro é trabalho. Para ele é flow. Flow, a fruição você começa a fazer um trabalho, você trabalhou 8 horas, você piscou, é física quântica, você fala, caramba, eu esqueci de almoçar. Para mim, se passaram 8 minutos e foram 8 horas. É um outro plano. Você entende que você tem uma capacidade de entrega e você sai de lá feliz. Você vai para a academia, volta e tudo mais, e a galera fala, cara, que você está tomando alguma coisa? Como é que você consegue? Então, um dos segredos da vida é isso. E aí não é trabalho mais. Sabe o que eu respondo? Eu tô tomando consciência. É uma boa resposta. Porque outro dia a pessoa me perguntou, mas você não bebe nada? Tipo assim, porque eu não tenho bebido, né? Como é que você consegue não consumir álcool? Aí eu falei, como é que eu consigo, né? Eu falei, acho que eu tô vivendo num estado tão alterado de consciência que nem de álcool eu tô precisando mais, né? Mas tem uma coisa importante aí, se você me permite. Legal. Com Douglas você tem que tomar cuidado com o que você fala, gente. Porque você entrega a munição para ele, ele já vem ali com a dosezinha de consciência, entendeu? E eu gosto das lentes, né? Senão a gente vai por muito espaço e os espaços são integrativos, né? Então eu vou usar a neurociência, ok? Antônio Damasio, principal neurocientista brasileiro, um português que está nos Estados Unidos,
no seu livro O Erro de Descartes, nos traz o que é consciência. Então, como é que você sabe que você é o Tocho? Em 2 momentos você tem consciência de quem você é. Primeiro, quando você vê a sua face refletida no espelho. E segundo, quando alguém chama o teu nome e está interagindo com você. Tirando isso, você não tem consciência, e a maior parte do tempo é isso, de que você tem aqueles traços físicos, o que está acontecendo, o teu corpo está sendo regulado e tudo mais. Então, a consciência ela só aparece quando você tem um ponto e esse ponto te reflete, ok? Então, quando você fala de consciência, eu preciso me abstrair. Homem nenhum vê a ilha se ele não sair da ilha. Então, eu olho para a consciência, o meu nível de consciência, de clareza e conhecimento, ele aumentou o espectro. Então, é como se eu não fosse inocente mais. Então, eu tenho uma consciência, que talvez os outros não tenham, que nesse espectro do meu trabalho não é um trabalho mais, ok? Então, se o outro fala que é trabalho, se o outro fala que é esforço, eu não vou debater com o outro, porque ele não está na mesma consciência que eu. Eu respeito ele. E a palavra respeito é uma palavra grega que significa, olhe de novo, preste atenção, não debata. Entenda ele, compreenda. E aí eu vou dar um presente para vocês. Quando você percebe que o outro, dentro da ignorância, ou da pequenez do raciocínio, ou talvez um nível menor de consciência, respeite ele, entenda. Quando você entende o outro, você eleva para um outro nível que é a compreensão. Entender e compreender, você eleva até o poder sobre ele. Mas o entendimento leva à compreensão. A compreensão te leva à bondade. A bondade e compreensão te eleva a um nível de sabedoria. Então, se você transcendeu, é sua responsabilidade sair de lá, descer aqui, sem perder a tua consciência de quem tu és. E entender esse outro, e pelo modelo elevá-lo também. Não pelo discurso mais, mas pelo padrão de comportamento. E aí nós chamamos de responsabilidade. Uma das facetas empreendedoras é o comprometimento. Eu preciso estar comprometido com a causa. Me comportar como? Sem julgar. Isso me eleva numa responsabilidade sobre os meus ombros maior. Eu ganhei da minha filha um quadro, e esse quadro, ano passado, Dia dos Pais, a Helena, 8 anos, tinha o meu pé lá. E tinha... Isso para mim é sagrado. E até me emociona. Papai, eu já sigo seus passos. E aquilo me deu um ponto, e eu preciso escolher melhor os meus caminhos. Os meus comportamentos, para onde eu vou. Porque alguém está me observando. E eu aumentei o espectro, né? Ele fala agora sobre mais de 5 mil pessoas que passaram por mim no Empretec. E essas pessoas, boa parte, a maioria delas se conectam comigo até hoje, mais de 20 anos. E eles me observam o tempo todo. É como se eu tivesse aquela... Sabe a professora... A minha filha vê a professora no shopping, ela parece que viu Deus. A minha professora está comendo hambúrguer. A minha professora come hambúrguer como se não fosse um ser. E às vezes você passa, você não sabe a dimensão de como o outro te enxerga. Né? O escritor do best-seller, o cara que tem um conhecimento do podcast. E aí você é um mortal com medo, inquietações. Mas quando você olha para o outro e o outro fala, você fala, eu entendo você. E aí tem uma coisa fantástica, eu não preciso ter respostas. O meu silêncio é a melhor de todas as respostas, porque há nele uma compreensão. E sabe o que acontece no final? 90% das vezes, uma estatística é, o outro te agradece, fala, nossa, eu precisava tanto ouvir isso, você curou a minha alma. E você fala, mas eu não disse nada. Você disse, mas não comunicou. Você entrou numa frequência tão grande, e é esta frequência invisível, que é o andar de cima, que faz as conexões. Não é a verbalização. É a mais potente, é a frequência. E para isso você só regulou a tua frequência, a frequência daquele outro. Muito bom. E aí eu quero aproveitar, eu acho que o inverso também é verdadeiro, que você está falando de a gente buscar não julgar as outras pessoas porque as pessoas estão em níveis diferentes de consciência. Perfeito. Ao mesmo tempo, a partir do momento que você se abstém da necessidade de agradar outras pessoas, isso é muito libertador, né? A gente vive hoje em redes sociais, Instagram, muita gente buscando likes, compartilhamentos para agradar as outras pessoas e, no fim, estão em depressão, estão com um vazio. Perfeito. Então, a importância de entender o quão é essencial você viver a sua verdade na sua essência e se abster da necessidade de agradar outras pessoas, porque você nunca vai ser unanimidade. Então, seja você, Perfeito. quem tiver que se conectar com você Perfeito. vai se conectar naturalmente. Perfeito. Então, essa inversão de ordem também é importante. É libertador no sentido até do ganho de consciência. E olha que bacana, nessa ânsia de
de reconhecimento, pertencimento e afeto, você dá ao outro essa vazão, né? De dizer quem você é. Para a gente encerrar a temática, e é exatamente isso. Isso é libertador. Porque se você não tem a capacidade, né, Fernando Pessoa, eu acho que escreveu, de entender que você pode viver sozinho ou isolado, é a própria escravidão. Então, entender que você é uno, né, no sentido de grandeza, e não depender dessas pessoas para que tenha esse reconhecimento e se sentir... e aí vem uma coisa importante, né, das escolas filosóficas, que é: eu existo. Eu não sou um CPF, eu sou um humano. E quando eu existo, eu ativo uma coisa chamada coragem, que é para viver a minha verdade, mesmo que isso seja contra 95% do fluxo da sociedade. É a minha verdade, eu sinto a minha verdade e vou viver isso. Cara, você vai ser desprezado, medido e julgado insuficiente por 95% da sociedade. Não me importa. Eu sei que pode doer, mas eu vou viver a minha verdade. Essa que nós chamamos a pureza da nossa essência. E por que você acredita que a vida verdadeira é no contrafluxo? Porque se você tiver, e aí um recado para todos, né? Se você tiver na maioria, você já está no caminho errado. Porque a grande questão é, nós precisamos perguntar, né? Eu tenho uma analogia que eu digo que é o ovo de cuco, né? Colocar ideias na nossa cabeça não pertence a nós e nós defendemos isso. Nietzsche nos fala que as suas convicções são mais nocivas à verdade do que as próprias mentiras. Não foram as religiões e tudo mais que impuseram esse corte na sociedade, foram as suas convicções. Quando eu tenho a pureza de questionar o porquê que eu estou fazendo isso, você tem que encontrar as suas verdades. E as suas verdades estão dentro das suas convicções, no sentido de pureza, e entra uma palavra marcante, que é propósito. Qual é o teu propósito, qual é a tua missão de vida nesse plano? E quando você descobre isso, você sabe que o norte é lá e você vai lá. Cara, mas está todo mundo contra. Eu não sou todo mundo. Eu sou eu, e aí eu vou seguir. E é bacana, sabe por quê? Porque aí, de repente, alguém olha e fala: cara, faz sentido para mim. O teu modelo de comportamento influencia 1, 2, não é a tua missão. 3, 4, e aí tem uma coisa fantástica, que é o imã, né? Que vai indo, chamado conexões. As pessoas que estão vibrando ou estão se despertando. Quero puxar também intuição. Eu tenho buscado ouvir mais a minha intuição. Me considero uma pessoa muito lógica, racional, e nos últimos meses, nem anos, meses, eu tenho buscado ouvir mais a voz do coração. E tenho me guiado mais por isso do que pela racionalidade. Lógico, é bom também racionalizar e tal, mas estou abrindo espaço para a intuição. E eu sinto que vocês dois já fazem isso há mais tempo. E quero aproveitar essa experiência que vocês passem isso para quem está assistindo ou ouvindo, o quão importante é e valioso é ouvir a intuição e como fazer isso de forma prática. Por favor. Querido Anderson, que coisa boa, né? Você fazer uma pergunta tão profunda dessa já no final do nosso podcast, né? Mas esse é o empreendedor, né? Aquele provocador, né? Eu acredito muito, né, no poder da intuição. Eu sou muito guiado, né, pela minha intuição. E todas as vezes que eu não escutei a minha intuição, eu terminei, não digo me dando mal, mas indo para um caminho de esforço, sabe? Indo para um caminho do ego. Indo para um caminho que não era aquele, né? E para mim a intuição é isso, é essa voz, esse sentimento, essa informação que chega para a gente, que nos mostra um caminho a seguir, né? E por isso é que eu gosto tanto de meditar, né? Por isso que a meditação é um hábito que eu já tenho há muitos anos, que me ajuda a abrir o meu campo para receber informações, para abrir para a intuição, né? Eu costumo dizer que quando a gente ora, a gente está conversando com Deus. E quando a gente medita, a gente abre espaço para Deus conversar com a gente, né? E a intuição é essa vozinha que chega ali e fala: olha, vai por aqui, esse é o caminho, né? Assim como eu tive essa intuição de falar: Anderson, peraí, por que a gente não faz um collab? Né? E aí essa intuição agora se manifestou, né? Esse foi um exemplo disso. Excelente. Mas por quê? Porque como a gente estava num campo relaxado, sem querer nada, né? E eu vejo que a nossa amizade ela aconteceu assim, né? De um campo muito espiritual mesmo, verdadeiro, de falar: olha, beleza, a gente tem coisas que interessam um ao outro, mas a gente não se conectou por isso. Sim. Né? Que é o que eu chamo de net consciousness, né? Não é o network,
É a rede através da consciência e não a partir do interesse só. Isso aí dá um livro, Né? hein? Opa, podemos já escrever. Olha a hein? intuição. Olha a Muito bom. intuição. Podemos já escrever. Editora, gente, escuta esse podcast aí. Ó, o Anderson que disse que dá um livro, então Conceito. já vamos registrar essa semana. Ó, o empreendedor aí, ó. Já não tinha como a gente fechar sem uma ideia, né? Aproveita a Não tinha oportunidade. jeito. Falar ideia, Bruno, se a gente puder ajudar a lembrar ali pra gente trazer a nossa celebração aqui final, seria ótimo ali. Vamos lá, que a outra nossa convidada tá ali atrás e a Josi deve estar Boa. em outro plano ali, Sim, já sim, com ela sim, já. sim, porque sim. a próxima convidada que vai vir aqui é a Aline Ribeiro, que pinta nossas mandalas. Vocês vão conhecê-la. Gostei. É uma fada. Eu Vocês eu vão até conhecer. Quero ver os produtos. Mas só para fazer uma síntese, existe um polo de virtudes, uma delas é a paciência. Né? E a paciência, ela te leva a uma coisa chamada silêncio. No silêncio, e o silêncio, ele te leva à reflexão. A reflexão te leva para o estado meditativo. O estado meditativo te leva à contemplação. Se eu olhar para aqui, vocês vão olhar, você tem microfone e um copo com água, ok? Isso é o plano dual. Quando eu estou na contemplação, eu estou no divino, eu estou no sagrado, eu estou na mandala. Legal? As forças integrativas, todos os elementos que existem nesse plano, em outros planos. Nós chamamos isso de intuição. As respostas estão lá. Mas elas não vêm só apenas desse plano. Elas vêm numa convergência de que algo, olhando pela física quântica, já existe no ponto futuro, estou trazendo aqui. Então a intuição sabe o que está lá, sabe o que é melhor para você. E ela traz, nesse momento, com insights maravilhosos, aí vem uma coisa chamada coragem para você ouvir e realizar. E o verbo sentir e fazer. Perfeito. Respondido de forma com excelência. E por para vocês você, dois. Anderson, que experiência você está tendo com relação à intuição? Exatamente essa que você falou, que a partir do momento que eu comecei a abrir espaço e ouvir mais a minha intuição e tomar decisões pautadas na minha intuição, eu tomei mais decisões assertivas do que na parte racional, por incrível que pareça. Então, comecei a valorizar também pelo resultado, que é uma coisa racional, mas o resultado foi melhor na intuição do que na parte racional. Mas sabe o que eu acho bacana? É a integração de tudo isso. Perfeito. Então, por exemplo, você é uma pessoa que tem essa habilidade, né? Que eu considero que eu tenha menos, que é a habilidade de gestão. Né, a habilidade de olhar ali para os números, de montar um plano de negócio estruturado, né, de transformar isso em realidade. Eu me considero hoje muito mais líder do que gestor, entende? Mas não significa que você não possa desenvolver a intuição. Pelo contrário, se você desenvolve isso, você potencializa, você vai olhar para aqueles números de um jeito diferente. Sim. Né? Eu acho que você potencializa isso também. Né? No meu caso, eu tenho já uma veia mais artística, entendeu? Ali de olhar e tal, vamos embora, ali espiritual, vamos pra frente. Por isso que eu sempre tenho junto comigo parceiros Boa. que me ajudam a quê? A tangibilizar aquilo, a gerir aquilo, né? A transformar aquilo ali num processo que possa ser repetido com consciência, né? Ser repetido conscientemente para transformar no resultado. Eu acho importante o equilíbrio, né, das duas pontas, né, que é a intuição, o emocional, a parte artística, com o racional, com a gestão. Eu estava muito desse lado aqui, né, e eu precisei vir mais para cá para equilibrar. Não quer dizer que eu larguei a ponta. Eu confio muito que gestão, plano de negócio, planejamento e dou mentorias ensinando pessoas a fazer isso. Mas quando eu estava muito aqui, eu senti que eu errei em algumas decisões que a minha intuição estava pedindo para ir pelo outro lado. Então, esse equilíbrio das duas coisas que eu acho que é o importante para a gente seguir. Muito bom. Que maravilha, amigos. Olha só, eu acredito que o nosso plano de negócio funcionou. Sim. Que a gente falou assim, ó, vamos mirar em 1h20, né? E estamos conseguindo aqui terminar nesse tempo. Boa. E com tranquilidade. Não precisamos correr nem nada disso. Acho que entregamos conteúdo aqui de altíssimo valor Sem dúvida. para quem se conectar. Despertamos o interesse aqui pelas pessoas fazerem o Empretec, buscarem conhecimento, citando várias fontes aqui. Então, acredito que agora é o momento da gente celebrar. Boa. E aqui a gente faz uma celebração consciente, Douglas. O Anderson já conhece, né? Já que ele não trouxe produto da Vida Veg aqui pra gente, né? Não, pra gente consumir aqui. Tá aqui, ó. Não, Eu esse sei, é eu tô meu, brincando, esse tô é brincando. meu. Esse é Ele dele, falou, esse é não, dele. esse eu tenho Mas que eu já levar pra tenho em casa, eu Sim, tenho em sim, casa. Eu tenho em casa. Nossa, não sou muito fã dos produtos da Vida São Veg. Não excelentes. é que o Anderson é meu Mas amigo, não. esse eu vou deixar para você e lá em casa ele Ah, pega mas não outros, precisa. claro. Ó, fechou. Poxa vida, viu? Não vai Olha, ficar ó. triste, não. Não. Você viu? Eu ia falar que não precisa. Você Não, viu o mas merecimento, mais eu uma quero, vez? a minha intuição diz que... Eu recebo e agradeço, É isso, querido é isso. Anderson. Olha só, e aí a gente termina aqui celebrando.
né? Só que a gente celebra com essa kombucha aqui maravilhosa, que é um case de empreendedorismo consciente para mim, né? Que chama Bubble Bliss, que é de uma amiga nossa de Garopaba, Anderson, né? Que é a Dani, e ela surgiu de um propósito, né? Dela eliminar o vício de tomar refrigerante. E ela começou a fazer kombucha para ela. Aí os amigos começaram a gostar, começaram a pedir, e aquilo ali virou um negócio que nesse momento está se expandindo, né? Então essas bolhas de alegria, e essa kombucha ela é feita também aos sons de mantra, né? Por que é feito som de mantra? Porque ela já escutava a mantra fazendo a própria kombucha, entendeu? E o sound healing. Então isso foi natural para ela, né? Ou seja, encontrou um caminho que agora está se expandindo e a gente fica muito feliz de ter a Bubble Bliss aqui como parceiro e poder fazer esse brinde aqui, celebrar agora com vocês, amigo. Ao empreendedorismo consciente. Ao empreendedorismo com propósito. muito bom. Nossa, que delícia. É gostosa, né? Essa aqui é de quê? Deixa eu ver. Hibisco com maracujá. Maravilhosa, né? Também quero aproveitar e agradecer a Iada Creative, que é o nosso parceiro aqui, é o Bruno, né? Por estar aqui mais uma vez conosco aqui, tendo essa paciência aqui. O Bruno é que mais aprende ali, ó. Ele tá ali só absorvendo tudo. Agradecer também a Zen Telecom, que proporciona a nossa internet aqui também, né? Maravilhosa. E a Aqualive, que proporciona essa água maravilhosa de qualidade aqui que a gente toma aqui também. Mas eu não vou deixar, e o Bruno me lembrou ali de você ir embora, Douglas, sem responder uma perguntinha mágica aqui, que é o que significa sucesso consciente para você? Bom, eu acredito que nós temos... Eu gostei muito da resposta ao longo da nossa jornada hoje sobre essa questão do equilíbrio, né? Então, se eu tenho na minha jornada iniciante, o verbo... São dois verbos, né? Que é o ter. E acho que esse verbo é importante, até no mundo do empreendedorismo, ter coisas, fazer as coisas e tudo mais, né? Então, depois eu vou caminhando, evoluindo dentro da jornada e vou para um outro verbo, né, que é o verbo fazer. E aí eu tenho que fazer coisas. Nissan, outras marcas que você fez, né, as empresas que você trabalhou, a jornada difícil de montar a vida vega e tudo mais, e muito fazer, muita ação motora. Mas chega um ponto na tua vida que você vai para um outro verbo. E o verbo, não que você abra mão do ter, nem do fazer, que são importantes, mas você entra no verbo que o verbo é sentir. Então, quando você tem nesse equilíbrio, nessa aí, tríade, né, que tá aí as pirâmides, entre ter, fazer e sentir equilibrados, você tem um sucesso. Ele está tangibilizado na tua casa, ele pode estar tangibilizado no teu corpo físico, mas o que sustenta tudo isso é aquilo que você sente. Então, o sucesso é esse equilíbrio, mas principalmente quando você sente na alma mesmo, nas entranhas, que você está fazendo a coisa certa, no momento certo, nessa grandeza desse teu propósito de vida. E respondendo, talvez, para muitos, né, 4 perguntas essenciais, que é a minha busca, que eu acredito que já tenho encontrado. Quem eu sou? De onde eu vim? Por que é que eu estou aqui? E para onde eu vou? E antes de ir para onde eu vou, que é a próxima etapa é, se eu preciso descobrir que eu estou aqui nesse propósito, que eu cumpra nesse mundo de cronos, que é segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos, que é efêmero. O sentir está em Kairos, que é o tempo divino, o tempo da oportunidade, o tempo de Deus. Então, em síntese, como simbolismo, isso para mim é essa felicidade nesse momento chamado agora, que é o momento que eu estou feliz e não quero que acabe. É isso. Que coisa boa, eu também não queria que acabasse esse momento aqui. E onde que o pessoal te encontra aí nas redes? Gratidão. Bom, eu sou de São Paulo, mais precisamente na cidade de Sorocaba. Eu tô até... eu falei para o Anderson no almoço hoje de Tênato, né, que é o deus da destruição. Destruindo coisas, negócios que não deram certo para estar no meu propósito. Quase morri em setembro do ano passado e aí as coisas foram acontecendo. Então, recentemente, muito pouco tempo, eu estou nas redes sociais como Douglas.Litoldo, Litoldo L-I-T-H-O-L-D-O, com marketing, palestras, fazendo mentorias, produtos digitais. Tivemos a honra de fazer o nosso primeiro infoproduto ontem aqui. A ilha representa muito, nós vamos fazer outras gravações ainda esse ano aqui. E eu estou lá, disposto a viver a minha verdade dentro desse propósito, nas minhas conexões, sem precisar estar certo. E se você quiser nos acompanhar, né, nessa jornada, vai ser um imenso prazer. Sejam todos convidados. Gente, adorei isso, sem precisar estar certo.
Vou transformar isso num mantra para mim. Sem não tem precisar necessidade. estar certo. Nossa, senti uma paz aqui no meu coração. Gratidão, amigo, né? E como eu abri aqui os nossos trabalhos, eu vou deixar o Anderson, né, fechar aqui esse nosso podcast. Estou bem feliz, né, Anderson? Acredito que a gente possa repetir mais vezes aqui. Fiquei bem feliz aí com essa conexão, com esse nosso collab aqui. Acho que fluiu super bem. Espero que tenha sido tão bom para vocês, amigos, quanto foi para mim aqui estar aqui essa nossa tarde. Melhor impossível. Mas antes de eu fechar, eu quero que você deixe suas redes sociais, seus contatos. Ah, maravilhoso. A gente sempre coloca aqui embaixo também, né? No Instagram eu tô com tocho.5, né? Tem o Clube da Transformação também no Instagram, no YouTube, né? Nos outros canais. E também o apto.zen, tá? No Instagram agora, que agora a gente está integrando esse ecossistema todo, estamos mexendo na identidade visual. E aí eu decidi escutar que a PTO lembra mais apartamento do que APT, né? Então foi bom aí que eu já mudei isso aí. O empreendedor tem que estar sempre aberto também a ouvir, né? Claro. Gratidão, meu irmão. Gratidão. Bom, meu Instagram, Anderson Vidaveg. Hoje trabalho com palestras, mentorias, né? Eu saí da diretoria da Vidaveg em 2022, continuo sócio, membro do conselho, mas meu trabalho hoje, mentorias e palestras. Só gratidão por vocês dois. Como eu disse no começo da mesa, eu sou o menos experiente e quando eu estou numa mesa que eu sou o menos experiente, eu gosto muito de aprender e aprendi demais com vocês dois aqui num ambiente com uma energia maravilhosa que é a sede do Clube da Transformação, né, onde está esse podcast, e também aqui em volta a gente meditou antes na pirâmide. Então, quem ainda não conhece, Clube da Transformação em Floripa, no Shopping Oca, recomendo. Só gratidão pelo aprendizado, ao seu tempo por ouvir, por assistir. Nos acompanhem nas redes, assinem, inscrevam-se no canal do YouTube, do meu canal Propósito e Empreendedorismo, seu é Sucesso Consciente, né, Tocho? Clube da Transformação. Clube da Transformação. Compartilhem esse conteúdo valioso, é gratuito, né? Não custa nada compartilhar para que mais pessoas acessem. Gratidão e até a próxima. Gratidão. Muito Gratidão, bem. Tocho.